Olá, meus caros. Forte abraço em todos. E dando sequência às nossas videoaulas, eu e vocês hoje vamos conceituar os gêneros literários, lírico e ensaístico. Comecemos pelo gênero lírico. O gênero lírico é aquele gênero que engloba textos que realizam a exposição das emoções, dos sentimentos. O gênero lírico, como o próprio nome já diz, vem da lira, um instrumento musical. Inclusive, lírico está relacionado à palavra latina lírico, um instrumento musical tocado pelos rapsodos quando executavam a leitura de seus textos poéticos. Logo, quando se fala em gênero lírico, pensa-se em concretização da poesia. Lembre-se, a poesia é um ente abstrato. A concretização da poesia é o poema. Um poema, diferente de um texto narrativo, não é composto por linhas e parágrafos, mas sim por versos e estrofes. O texto lírico é aquele em que você encontra a exposição da primeira pessoa. Ou seja, existe um sujeito poético que nós chamamos de eu lírico. E esse eu lírico revela o seu mundo, o seu universo interior. Logo, a primeira função de linguagem encontrada no texto lírico é a função emotiva ou expressiva. É óbvio que, havendo uma preocupação com a colocação de figuras de linguagem, uma preocupação com a métrica, com o ritmo, com a colocação de rimas, uma preocupação com o léxico textual, nós podemos encontrar também o desenvolvimento da função poética da linguagem. O gênero lírico é aquele que vai abordar um universo de tristezas, alegrias, dores, ódio, tudo aquilo que está relacionado ao mundo emocional humano. E nós podemos agora trabalhar as subdivisões do gênero lírico. Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos como primeira subdivisão hino e ode. Hino e ode se confundem. Entretanto, basta você observar o seguinte: o hino é um poema de exaltação voltado a um povo, voltado a uma nação. Pode ser, em alguns casos, relacionado a uma pessoa. A ode também é um poema de exaltação. Entretanto, exalta uma personagem criada para o texto. Depois nós temos a écloga e o idílio. São textos voltados para um cenário bucólico, ou seja, a presença do bucolismo. Bucolismo, atividade pastoril. O que difere é o seguinte: o idílio apresenta diálogos e a écloga dificilmente vai apresentar diálogo em sua construção. Depois nós temos o epitalâmico e o haikai. O epitalâmico é o texto voltado para o matrimônio, voltado para os esponsais. Então está relacionado para a atividade nupcial. O haikai é um tipo de texto de forma fixa, de origem oriental, de origem japonesa. O haikai é composto por 3 versos apenas, e esses versos apresentam uma peculiaridade. O primeiro e o terceiro versos, eles possuem 5 sílabas poéticas, ou seja, são pentassílabos, e o verso do meio, o segundo verso, apresenta 7 sílabas poéticas. Então, o haikai é composto por 3 versos, 17 sílabas poéticas. Depois nós temos a elegia e a sátira. A elegia é o tipo de poema que vai falar das dores, das tristezas. Normalmente fala sobre a morte ou sobre um amor não correspondido. E a sátira é o tipo de poema que vai ironizar e, ao mesmo tempo, criticar determinado personagem, determinada pessoa, determinado indivíduo e também uma situação. E por último, nós temos o soneto, também uma estrutura de forma fixa, uma estrutura formada por 14 versos distribuídos em 4 estrofes, 2 tercetos
e 2/4. Importante também salientar na construção do texto lírico a disposição da métrica e a disposição das rimas. Quando nós falamos em métrica, nós falamos do tamanho do verso. Ou seja, quantas sílabas poéticas o verso ele possui na sua construção. E já neste momento é necessário que você estabeleça uma diferença. A quantidade de sílabas poéticas é diferente da quantidade de sílabas gramaticais. Preste atenção, quando você realiza a contagem de sílabas poéticas, a contagem vai até a última sílaba tônica da última palavra colocada no verso. Você tem que perceber o seguinte também: todo ditongo, na verdade, representa uma única sílaba poética. E existe a possibilidade de vogais átonas e vogais tônicas se juntarem, formando também uma única sílaba. Vou mostrar um exemplo para vocês. Observem na escansão destes versos. Escandir um verso é a mesma coisa que dizer, observar quantas sílabas poéticas há nele. Repare, minha terra tem palmeiras. Havendo a separação silábica gramatical, nós podemos observar 8 sílabas. Entretanto, na divisão, observemos que a última sílaba tônica no verso é mei. Então, a contagem para aqui. Logo, há 7 sílabas poéticas. Verso de baixo. De tudo ao meu amor serei atento. Repare, a última sílaba tônica do verso é tem. Então, a contagem vai até aquela sílaba. E observem que neste verso, o O da palavra tudo, ali, ó, o O final, ele se junta ao A inicial da forma ao. Então, tudo ao. Então, do ao é uma leitura realizada num sopro só. Isso equivale a uma única sílaba poética. Então, aqui, realizem a contagem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas. E nós temos aqui 12 sílabas gramaticais. Isso é fazer a escansão e isso é observar quantas sílabas poéticas há num verso. O próximo passo é a análise do processo rimático. Existem classificações para a colocação de rimas no texto. Observemos também aqui. Rima. Como nós podemos classificar rima? A primeira classificação é quanto ao seu aspecto fonético, ou seja, quanto ao som. Então, repare, nós temos a rima perfeita ou consoante, em que há correspondência total de sons. Veja, falado e cantado. Levando em consideração que o processo rimático acontece a partir da vogal tônica, então em falado, o segundo A é a vogal tônica. Então eu vou considerar para processo rimático a passagem ado. Então eu tenho falado e cantado. Repare que o final se repete. Ado em falado e ado em cantado. Logo eu tenho aqui uma rima perfeita. A rima imperfeita é aquela em que há correspondência parcial de sons. E ela pode ser classificada como toante ou aliterante. Vejam, a rima toante, a repetição de sons vocálicos. Está lá, boca, moça, O-A, e moça, O-A também. Pálida, lágrima, A, I, A. A estrutura que se repete.
Rima aliterante, repetição dos sons consonantais. Está lá, fez, faz. Repare que nesse caso, a vogal não é a responsável pela criação do processo rimático. Então, nós vamos ter em fez e faz a repetição do F e do Z. Está aí a rima aliterante. Classificação quanto ao valor. Rima pobre. Aquela cujas palavras no processo rimático pertencem à mesma classe gramatical. Por exemplo, gato, pato. Gato, substantivo. Pato, também substantivo. Rima rica. Se a rima pobre ela é feita entre palavras da mesma classe gramatical, a rima rica é estabelecida quando há palavras de classes gramaticais diferentes. Exemplo, nós e veloz. Nós, um substantivo, veloz, um adjetivo. Rima rara ou preciosa, quando as palavras que rimam possuem terminações incomuns. Repare, estrelas e velas. Então, no caso aqui, eu tenho estrelas, na verdade, um substantivo, e velas. O processo rimático, ele é criado pela junção de um verbo mais um pronome. Então, nesse caso, eu classifico como rima rara ou preciosa. Quanto à acentuação, temos a rima aguda ou masculina, aquela que existe entre palavras oxítonas, tá? Ou aquela que vai existir entre palavras que possuem, né, como sílaba tônica a última. Tá lá, cantor, pintor. Então vamos ter o tor de cantor e vamos ter o tor de pintor. Rima grave ou feminina, aquela que ocorre entre palavras paroxítonas. Veja bem, cedo e medo. Está lá o C de cedo, mais o me de medo. Rima esdrúxula, aqui ocorre entre palavras proparoxítonas. Está lá, célula, cédula. Sé de célula, sé de cédula. Classificação quanto à posição no verso. A rima externa, que ocorre no fim do verso. Repare, em louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Então, a rima é estabelecida entre a última palavra de cada verso. Rima interna ou coroada, aquela que ocorre no interior do verso. Repare, a bela bola do Raul, bola amarela. Então, vamos ter bela, bola e bola. A rima interna, num processo literário, ela também pode ser conhecida como uma atividade realizada pela aliteração. Repare, né? E lembrem-se de que a aliteração é a repetição de um som consonantal. Classificação quanto à posição na estrofe. Isto aqui é muito importante para você que pensa em vestibular. Na verdade, é o esquema rimático do texto apresentado. Então, vamos ter rimas alternadas. O esquema das rimas alternadas é AB. E o que significa isso? É simples. Peguei uma estrofe. Ao final do primeiro verso, eu coloco a letra A. Tá lá, ó, tem. Ao lado de tem, eu coloco a letra A. Nenhuma rima com tem? Não. Então, eu coloco ao lado a letra B. Não tem peso nem rima com tem. Se para o tem eu coloquei a letra A, para o nem eu também coloco a letra A. De uma rosa de espuma. Espuma rima com nenhuma. Se para nenhuma eu coloquei o B, então para espuma eu também coloco o B. Logo eu vou ter o esquema AB, constituindo o esquema de rimas alternadas ou cruzadas. Rimas emparelhadas ou paralelas no esquema AABB. Repare, vagueio campos noturnos, letra A. Muros soturnos, soturnos rima com noturnos,
Repito a letra A. Paredes de solidão, diferente de soturnos e noturnos, coloco a letra B. Sufocam minha canção, igual a solidão, coloco a letra B ali. Tá? Então, noturnos, soturnos, solidão, canção, rimas emparelhadas. Rimas interpoladas ou intercaladas. O esquema é AB, BA. Repare, temos ali atento. De tudo, meu amor, serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto. Repare, atento a, tanto B, que mesmo em face do maior encanto, igual a tanto, B, meu pensamento, igual a atento a. Está aí o esquema desenvolvido. Rimas encadeadas. Quando as palavras que rimam se situam no fim de um verso e no início ou meio do outro verso. Tá lá. Salve bandeira do Brasil, querida, toda tecida. Nós não temos, neste processo, a rima realizada com o esquema de final de verso. Querida está no final de um verso, mas tecida está no interior do verso seguinte. Rimas mistas ou misturadas, quando apresentam outras combinações. Repare, vou-me embora para Pazárgada, vou-me embora para Pazárgada. Seria o quê? A colocação da letra A. Aqui eu não sou feliz. Colocação da letra B. Lá a existência é uma aventura, diferente de Pazárgada, diferente de feliz. Então eu coloco a letra C. Vou distribuindo em letras, porque não existe, consequentemente, um processo rimático ali. Tá, agora, inconsequente rima com contraparente. Então, repare, Pazárgada, AA, feliz, B, aventura, C, inconsequente, seria D, a Espanha, que não rima com nada, seria E, mas a demente já rima com inconsequente. Ali eu vou colocar a letra correspondente à letra que eu coloquei ao lado de inconsequente. E versos brancos ou soltos são versos que não rimam com nenhum outro verso. Uma palavra caída das montanhas, dos estantes, desmancha todos os mares e une as terras mais distantes. Tá? Então está ali o verso caída, que apresenta um processo distanciado rimático. Aquele verso está solto na composição do poema. Então, com isso, nós podemos finalizar a explicação do gênero lírico. Vamos falar agora sobre o gênero ensaístico. Quando nós falamos em ensaio, temos de voltar ao século XVI para comentarmos sobre o filósofo e humanista Michel de Montaigne, que escreveu a obra Les Essais, ou seja, Os Ensaios, e o nome ensaios, pela primeira vez, foi aplicado nesse contexto. O ensaio é uma obra em que há uma discussão com análise que leva ao educativo, uma análise que leva a um processo de subjetividade também. Ou seja, o autor de um ensaio, ele se debruça sobre um tema filosófico, cultural, político, e ele tenta abranger nessa sua atividade aquele tema, só que ao mesmo tempo colocando algo de subjetividade. O ensaio, ele pode ser acadêmico ou literário. No ensaio acadêmico, é importante que o estabelecimento da linguagem seja mais formal. Quando o ensaio é acadêmico, é necessário apresentar também provas científicas para aquilo que está sendo colocado. Quando o ensaio é literário, a linguagem ela não precisa ser tão tensa, ou seja, não precisa ser tão formal. O vocabulário não é tão rebuscado. Quando nós temos um ensaio literário, a preocupação é desenvolver aquele tema, levando ao leitor
mostrando que aquele assunto pode ser discutido. É como se estabelecesse um diálogo entre o autor e o receptor daquela obra. Então, ao lado de um mecanismo filosofante, ao lado de um mecanismo que leva ao pensar, óbvio, existe uma atitude subjetiva, porque a opinião do criador, a opinião do autor está inserida também naquela obra. Nós podemos considerar como ensaio, né, uma carta, por exemplo. Na carta, eu vou atacar um problema, eu vou tentar me debruçar sobre uma problemática e vou levantar, né, causas, consequências, eu vou tentar estabelecer com o meu leitor um diálogo sobre aquilo que está sendo colocado. No ensaio, então, de forma resumida, o que nós temos é a atitude de um autor que, dentro do seu espaço-tempo, dentro de sua sociedade, observa uma temática em importância, desenvolve essa temática, né? Claro, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro dessa temática, ele tenta abordar, né, esse tema, mas sem colocar, isso num texto literário, sem colocar provas científicas. Então, é a explanação de uma problemática social segundo a sua visão a respeito daquilo que está acontecendo, e enxertando conhecimentos de várias áreas para a produção do conhecimento final. Meus caros, então hoje nós vamos ficar por aqui. Espero ter correspondido aos anseios em cima do conteúdo e também espero que vocês agora peguem a apostila, façam os exercícios, consultem o site do colégio. Até o próximo vídeo, cuidem-se todos, forte abraço!